fazendo uma espécie de lavagem cerebral, eles ficam repetindo aquilo, repetindo. Então a pessoa entra naquela onda, até por causa da própria simplicidade da pessoa, até por causa da própria humildade da pessoa, e na verdade a pessoa está sendo manipulada, a pessoa está sendo controlada, a pessoa está sendo enganada. E aí a minha questão também é o seguinte, que me preocupa e muito, essa questão que a gente demorou séculos para separar que era religião e política. Como é que você vê essa coisa? Porque a gente olha para o Congresso Nacional, tem uma bancada forte da Bíblia, né? Que é uma bancada forte. Como é que essas igrejas, elas são articuladas entre elas, elas têm os seus pastores que são eleitos, como é que isso funciona para ficar com essas pautas que eu digo que não são nem conservadoras, são pautas que são reacionárias para nós que somos progressistas, né? Como é que você vê isso, esse jogo todo? Olha, vamos lá, tem uma primeira pergunta que você fez, que eu vou tentar falar um pouco, depois a gente entra na segunda questão aí. Essas igrejas, as igrejas pentecostais e principalmente muitas igrejas neopentecostais, elas têm cultos com forte apelo emocional, elas têm bandas, não exatamente a Universal, mas já fui em outras que têm bandas, né, de música gospel lá, que tocam de uma maneira tão intensa, as pregações, as falas, elas mexem muito, sim, com o emocional das pessoas, né? Elas têm um forte apelo. E é difícil para muitas pessoas ali ficarem indiferente a tudo aquilo. Os pastores, em geral, têm muito poder de convencimento, uma boa retórica, e então tem uma maneira de pregar, uma maneira de atuar que consegue alcançar ali os objetivos propostos. E várias dessas igrejas, dessas instituições religiosas, ao longo dos anos, elas vêm procurando se fortalecer e ter mais poder também por meio da atuação política. No Brasil, assim, já existiam igrejas, até igrejas protestantes tradicionais, que tinham lá o seu representante, um ou outro, mas eram poucos casos. Você tinha alguns parlamentares de origem presbiteriana ou de uma ou outra igreja protestante tradicionais, mas eram muito poucos. E, principalmente, a partir da elaboração da Constituição de 1988 no Brasil, e até também a partir de um boato, tem várias matérias, reportagens da imprensa publicadas aí bem antes e que fala disso, livros também e tal. Na época da Constituição de 88, espalhou-se um boato de que, entre os evangélicos, de que se eles não se organizassem, a Igreja Católica ia propor na nova Constituição que se pusesse um fim às igrejas evangélicas, queriam acabar com as igrejas evangélicas. E isso levou representantes de muitas denominações evangélicas a se organizarem, procurarem se fortalecer e lançarem candidatos ali para a Constituinte de 88. A que mais se organizou naquele momento, inclusive, foi a Assembleia de Deus, que é a maior igreja evangélica do Brasil. A